Bom dia, companheiro. Hoje iremos analisar o funcionamento de um motor elétrico e de um gerador. Para pular para a teoria ou para o tutorial do motor basta avançar o vídeo. O que são motores elétricos? Motores elétricos são parte integrante de uma infinidade de equipamentos, como máquinas industriais, eletrodomésticos, automotivos e dispositivos mecatrônicos. Os motores podem ser dos mais diversos tipos, formas e tamanhos, o que leva todo profissional da eletrônica a ter um conhecimento mais profundo destes dispositivos, se quiser saber como trabalhar com eles. Neste artigo especial analisaremos os diversos tipos de motores, suas vantagens e desvantagens e a tecnologia que cada um emprega. Os motores são transdutores que convertem energia elétrica em energia mecânica. Nesta função, eles fazem parte de uma grande quantidade de equipamentos que encontramos no dia a dia, e saber como funcionam e como trabalhar com eles é algo que todo profissional precisa saber. A ideia de se transformar energia elétrica em mecânica começou com Faraday. Em 1820, os cientistas estavam intrigados com um fenômeno descoberto pelo físico dinamarquês Ørsted e que não sabiam interpretar. Aproximando de uma agulha magnética um fio elétrico percorrido por corrente, aquela desviava-se da sua posição normal, ficando numa posição perpendicular ao fio. Nessa altura não se sabia o que era uma corrente elétrica. Apenas eram conhecidos os fenômenos eletrostáticos, e Volt tinha inventado em 1800 a pilha com seu nome, e que foi o primeiro aparelho capaz de fornecer uma corrente elétrica de forma contínua. Faraday sugeriu que a corrente no fio devia produzir uma força circular que fazia desviar a agulha. Os cientistas acharam sem sentido a ideia de uma força circular em torno do fio, pois as forças até aí conhecidas tinham uma direção que incluía os objetos causadores da ação e o que sofriam o efeito da mesma. Faraday pensou em conceber uma experiência que lhe permitisse verificar a sua hipótese. Para isso, arranjou um copo de vidro com um ímã no seu centro. Encheu o copo com mercúrio e junto ao copo colocou um suporte de cobre e, suspenso, uma haste de cobre. O conjunto foi colocado de forma que a haste mergulhava no mercúrio e podia deslocar-se em volta do ímã dentro do copo. Para completar o aparelho, faltava só um fio de cobre como uma extremidade mergulhada no mercúrio e a outra ligada a um polo de uma bateria química. O outro polo desta era ligado ao suporte de cobre. Desta forma, o circuito elétrico ficava fechado. Polo positivo da bateria, fio de cobre, mercúrio, haste de cobre, suporte de cobre, fio de cobre, polo negativo da bateria. Com esta ligação estabelecida, Faraday observou que após fechar o circuito com o interruptor, a haste começou a rodar em volta do ímã no centro do copo, o que veio confirmar a sua ideia original de que uma corrente elétrica produz uma força circular. O motor de Faraday seria um grande avanço, porém as fontes de alimentação da época e ainda a falta de teoria para embasamento se tornou apenas curiosidades de laboratório. Os motores modernos se baseiam num princípio muito conhecido de todos os estudantes de física e eletrônica. Quando uma corrente elétrica percorre um fio imerso num campo magnético, surge uma força perpendicular ao fio que tende a movê-lo. Se em lugar de um simples condutor, usarmos uma bobina com muitas espiras de fio, mesmo uma corrente relativamente fraca pode gerar forças bastante intensas quando a mesma configuração for montada. Utilizando-se a regra da mão direita, podemos prever a direção do campo magnético que passará por dentro da bobina. Para o funcionamento do motor, coloca-se diversas bobinas dentro de um campo magnético, em seguida direciona a corrente por dentro delas, fazendo com que estas gerem um campo magnético próprio, que reagirá com o campo em que estão inseridas, em forma de atração ou repulsão.
Ao se prender essas bobinas em um corpo chamado rotor e anexar um eixo de rotação, a reação das bobinas com o campo passam a seguir um movimento circular padrão que faz com que o rotor gire e altere a posição das bobinas. O gerador de corrente alternada é a aplicação oposta, convertendo a energia mecânica em elétrica, onde a mudança do fluxo magnético gera uma corrente alternada induzida, gerando assim uma tensão elétrica AC. Uma vantagem que o AC tem sobre o DC é que ele pode ser facilmente escalonado ou deslocado com um transformador. Em outras palavras, um transformador pode pegar uma corrente de baixa voltagem e torná-la uma corrente de alta voltagem, e vice-versa. A energia é o produto da voltagem versus corrente, P igual VI. Para uma determinada quantidade de energia, uma baixa tensão requer uma corrente mais alta, e uma tensão mais alta requer uma corrente mais baixa. Como os fios condutores de metal têm uma certa resistência, alguma energia será desperdiçada como calor nos fios. Esta perda de potência é dada por P igual I2R. Assim, se a potência total transmitida for a mesma, e dadas as restrições dos tamanhos práticos dos condutores, as transmissões de baixa voltagem e alta corrente sofrerão uma perda de potência muito maior do que as de alta voltagem e corrente baixa. Isso é válido se DC ou AC for usado. Esta aplicação é utilizada em muitas usinas elétricas na geração de energia e na transmissão de energia. Tutorial. Para a realização do seu motor elétrico, você irá precisar dos seguintes materiais. Utilizando uma serra-copo de 5 cm de diâmetro, você deve cortar uma madeira para conseguir 2 círculos iguais. O ideal é usar uma madeira de 1 cm. Depois de cortados, una os 2 círculos usando o seu eixo e adicione cola para a madeira. Com os 2 colados, você deve fazer 8 furos equidistantes nas laterais para inserir os parafusos. Após prender os parafusos, adicione cola próximo ao buraco para garantir que não escapem e depois enrole fita isolante em cada um deles. Depois pegue seu fio de cobre rígido esmaltado e corte em 8 pedaços, fazendo L com cada um deles. Então cole os L no eixo alinhados com os parafusos. Depois de colados, passe uma lima neles para que a superfície de contato e o local de solda possam conduzir. O próximo passo será pegar o fio de cobre e enrolar as bobinas sempre em sentido horário. Para não se perder, faça as bobinas opostas primeiro, sempre ligando a saída de uma bobina na entrada da oposta, usando o L preso ao eixo. Com o corpo do seu motor pronto, você irá precisar de um suporte para ele. Para isso, corte 2 retângulos de madeira e faça um semicírculo neles com uma serra-copo. Você também irá precisar de 2 rolamentos para garantir que seu motor gire bem. Prenda os rolamentos ao eixo do motor e depois aos suportes e à base da estrutura. Agora você já possui a estrutura básica para o motor funcionar, mas por comodidade você pode fazer suportes para os ímãs e para os cabos que irão alimentar o motor. Com seu motor completo, basta fixar os ímãs nas laterais do motor com o polo sul apontado para dentro, e alimentar o motor, encostando os fios de alimentação nos L, que estiverem na posição superior e inferior. Se o motor não se mover de início, basta dar um impulso nele para ele começar a girar. A gente gasta o que fez em todos os caminhos. Ave Maria. Vamos lá, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não tem nota. Gosta mais. Parece um parqueiro. É muito bom, né? Uma coisa. Caralho, Simone. Acredita, cara? 7 número da sorte, Caraca, porra. velho.
Eita, tá acelerando. Já parar. Todo mundo já derreteu. Se você não conseguir de primeira, não desista, pois este só foi concluído após diversas falhas.